dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, 29 de maio de 2023. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos ler juntas o Salmo 114. Então, já abra aí a sua Bíblia no Salmo 114. Amém? Não esqueça de compartilhar essa live com as suas amigas, com os seus contatos, mulheres de Deus que precisam se conectar ao Senhor, que precisam aprender a ter um relacionamento de intimidade com Ele. Amém? Também curta bastante esse vídeo para que o Instagram avise, as demais seguidoras de que nós estamos ao vivo. Bom dia, Jaqueline, Graça e Paz. Bom dia, Simone. Bom dia a todas vocês que estão entrando. Amém? Abre a sua Bíblia aí no Salmo 114, que é a nossa leitura de hoje. Débora, bom dia. Rafa, bom dia. Sejam muito, muito bem-vindas. É sempre uma honra e um privilégio poder estar aqui com vocês nas manhãs, de segunda, quarta e sexta, compartilhando com vocês a palavra de Deus. Nós estamos nessa jornada pelo livro de Salmos, Começamos lá no Salmo número 1 e já estamos no Salmo 114 e vamos até o final do livro de Salmos em nome de Jesus. Se Ele me der forças e capacitação para isso. Júlia, bom dia. Maria Célia, bom dia. Ana, bom dia. Priscila, bom dia. Bom dia para você, mulher de Deus. Vamos começar a nossa semana mergulhando na palavra de Deus. Como é importante. Ontem eu fiz um post porque uma seguidora me perguntou, como vencer a preguiça espiritual. E aí eu até postei a resposta no feed. Se você ainda não viu esse post, vai lá ver o post de ontem que eu fiz, que é sobre como vencer a preguiça espiritual. A gente vence a preguiça espiritual com constância e persistência, deixando as desculpas de lado, aquelas desculpas que são as mentiras que nós contamos para nós mesmas, e tomando a decisão, vou fazer a minha leitura, vou fazer o meu tempo a sós com Deus, ter persistência, ter constância, e determinação naquilo que você quer para sua vida. Você precisa pensar o que você quer para sua vida. O que você quer colher no futuro. Então você precisa começar a partir do que você determina, do que você quer colher. Você precisa começar a plantar a partir de hoje. Então, se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer conhecer mais da palavra de Deus, você precisa começar a semear agora, deixando as desculpas de lado, deixando o vitimismo de lado e se empenhando em construir esse relacionamento com Deus. Amém? Ana Benedito Cunha, Graça e Paz, amada, sou de Jaú. Você é de Jaú, Ana? O meu sogro é de Jaú. Ele mora em Jaú, conheço Jaú, já fui muito pra Jaú, sempre vou também em Barra Bonita, visitar lá, que é uma cidade muito bonita, Gosto bastante dessa região e sempre que vou em Jaú, vou lá no shopping dos calçados. Mas tô precisando de comprar sapato novo, viu? Tô precisando passar em Jaú. Irina, bom dia. Bom dia, Nália. Quem mais que chegou aqui? Deixa eu ver. Geise, bom dia. A Irina de Angola, uau, seja bem-vinda. O Davi falou bom dia pra mim também, que tô aqui acordado do seu lado. Bom dia, gente, manda bom dia pro Davi, por favor. Ele também quer receber bom dia. Então aparece aqui na live pra você receber bom dia. Vem aqui aparecer pra elas te dizerem bom dia também. Não? Bom dia, pastora Ananda Moraes. Nana, bom dia. Florescendo cada dia. Bom dia de Recife. Que delícia.
Quem mais aqui, ó? Ó, elas estão dando bom dia pra você. A Nália, bom dia, Davi. Suzana, bom dia. A Nilce, bom dia, de São Luís, no Maranhão. Gente, já enviei tanto livro pro Maranhão, vocês são demais. A Ana Paula, bom dia, Davi. A Júlia, bom dia, Davi lindo. Geise, bom dia lá. Elas estão falando bom dia pra você também, Davi. Rafa, bom dia. Ivone, bom dia, Davi. A Maria Sala. A Maria... Hã? Ó, a Maria Célia. Bom dia, Davi, com muito amor e carinho. Ah, Davi, você tem que aparecer aqui pra falar pra elas bom dia também. Elas estão dando bom dia pra você. Aí elas querem, você pediu bom dia, Anilce. Um beijo para o Davi. Obrigada pelo carinho de vocês. A Suzana, bom dia, de Leopoldina, Minas Gerais. Oh, uau, mulheres de todo o Brasil. Aqui, glória a Deus. A pastora Ana, meu filho Azaf mandou bom dia para o Davi. Ah, bom dia para você, Azaf. Obrigada, viu? Aí elas estão pedindo para você aparecer, Davi. Margarete, aí tá bom. Aí, Nana, só porque você pediu. Vem aqui dar bom dia pra elas. Fala, bom dia, mulher de Deus. Olha aqui na câmera. Olha aqui, aparece. Dá um tchauzinho, pelo menos. Ele é tímido, ele tem muita vergonha. Vocês não têm noção de como ele tem vergonha. Margarete, bom dia de Petrolina, Pernambuco. Seja muito bem-vinda, amada. Quem pode aí comentar pra mim Salmo 114, pra gente iniciar a nossa leitura? Eu não. A Suzana, lindo, lindo, tô falando que você é lindo. Bom dia pra Natália Cunha, também de Jaú, um beijo no seu coração. Júlia, bom dia, paz do Senhor, sou de Abreu e Lima, Pernambuco, bom dia. Vou aqui, obrigada, Nana, vou fixar o comentário da Nana. A Ana falou que lindeza, ele é lindo mesmo, mas ele só não gosta de aparecer, mas ele é lindo. Obrigada pelo carinho de vocês. Ó, a Irina também mandou bom dia pra você, Davi. Que Deus te abençoe, amém. Obrigada pelo carinho, viu? Vamos começar então a nossa leitura do Salmo de hoje. O Salmo 114 é um salmo bem curtinho, tem apenas 8 versículos. Quero lembrar vocês que a minha Bíblia, que eu leio com vocês aqui, é a NAA, uma Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho usado na leitura das nossas lives, tá bom? E na minha Bíblia, o Salmo 114 tem o título As Maravilhas do Êxodo. Quem é que já leu o livro de Êxodo? O livro de Êxodo, né? Ah, vocês viram a Bela? A Bela também apareceu, olha lá. O livro de Êxodo conta a jornada, né? A libertação do povo da escravidão do Egito, como Deus os libertou, como Deus levantou Moisés, né, para ser esse libertador e para guiar o povo, para liderar o povo, né, na saída do Egito, né, e na peregrinação no deserto. Se você ainda não leu o livro de Êxodo, eu recomendo que você leia, tá? Porque é um livro que mostra a soberania e o poder do nosso Deus, né? Através das maravilhas e das obras que ele fez para esse povo escolhido, para esse povo que ele resgatou da escravidão. Amém? Então vamos começar então a nossa leitura, Salmo 114, as maravilhas do Êxodo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho?
Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Lindo, né? Vou ler de novo porque é curtinho, dá para ler 2 vezes. Então vamos lá. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor. Judá é uma das tribos de Israel. E Israel, o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Aleluia, glória a Deus, que salmo mais lindo. Aqui o salmista recorda, né, as maravilhas do Senhor, louva a Deus, exalta o nome do Senhor por suas obras, por suas maravilhas, né, por essa libertação para eles que foi grandiosa, né? O povo vivia escravo no Egito, vivia sendo torturado, forçado a trabalho escravo, sofria humilhações. Então eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu esse clamor. Lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, da aliança que ele tinha feito com Jacó. Ele não esqueceu do seu povo escolhido, né? E levantou Moisés, escolheu e levantou Moisés para ser o profeta, o líder dessa nação, nesse tempo de libertação. Moisés então foi levantado, foi enviado até o Egito, né? E através de Moisés, Deus fez grandes coisas, fez maravilhas, enviou todas aquelas pragas para mostrar a sua soberania, para mostrar o seu poder. E para que Faraó libertasse aquele povo, né? E permitisse que eles voltassem para a terra deles, para Canaã, para a terra que o Senhor já havia prometido, já havia liberado para aquele povo. E por causa do coração endurecido de Faraó, por causa da sua teimosia, Deus enviou todas aquelas pragas até que ele liberou o povo, né? E mesmo depois de ter liberado o povo, ainda perseguiu esse povo. Mas o Senhor abriu o mar para que eles pudessem passar, né? E quando os soldados de Faraó, o exército de Faraó ia passar, o mar se fechou novamente, protegendo aquele povo. E durante todos aqueles anos no deserto, Deus proveu alimento, maná diário, proveu a água que eles precisavam, proveu proteção, proveu abrigo, nunca faltou nada para aquele povo até que eles chegassem em Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que era prometida para aquele povo. Em todo o tempo o Senhor cuidou deles, mesmo às vezes eles sendo infiéis, mesmo eles sendo murmuradores, mesmo eles tendo o coração endurecido, porque na verdade eles saíram do Egito, né? Mas o Egito não saiu deles, não tem essa fala, né? A mentalidade ainda era de escravidão. Eles saíram da escravidão, mas a mentalidade deles era de escravidão. Não era de filhos amados de Deus. Eles não conseguiam enxergar a Deus como o Pai presente, como aquele Deus de amor, aquele Deus de provisão, aquele Deus de cuidado. Eles presenciaram tantas coisas grandiosas. Já parou para pensar como deve ter sido a experiência de ver o mar se abrir na sua frente, de passar em terra seca em meio ao mar? Deve ter sido grandioso. Como deve ter sido essa experiência de ver maná, o alimento descer do céu, de ver água brotar da rocha, né? De ver aquela nuvem de proteção durante o dia que protegia aquele povo,
a coluna de fogo à noite que, né, não deixava eles morrerem de frio. Deus cuidava de todos os detalhes e protegeu e guardou aquele povo, né, como um pai guarda e protege os seus filhos. Ontem eu até falei um pouco nos stories sobre isso, né, sobre essa mudança de mentalidade. Queridas, Deus libertou esse povo, mas eles permaneciam na escravidão, porque eles não conseguiam olhar para Deus com um olhar de pai, o pai do Deus provedor. Eles não conseguiam confiar em Deus, porque eles estavam sempre murmurando, estavam sempre reclamando. Por quê? Quem leu o livro de Êxodo sabe, a gente lê o livro de Êxodo e perde até a paciência lendo esse livro, né? Porque a gente pensa, como que esse povo não aprende, né? Como que esse povo não entende, não confiou em Deus? Eles não confiavam em Deus porque eles não viam Deus como seu pai, porque eles ainda não tinham a mentalidade de escravidão. E assim como esse povo no Egito, nós também fomos libertas da escravidão. Fomos libertas do pecado. O Senhor nos resgatou, né? O Senhor nos resgatou. O Senhor enviou Jesus Cristo. A libertação que nós vivemos em Cristo, ela é muito maior do que essa libertação do povo do Egito. Porque o Senhor libertou o nosso espírito, libertou a nossa alma da escravidão do pecado, nos libertou de toda condenação. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. A libertação que nós experimentamos, ela é muito mais profunda e ela é muito maior do que essa libertação que eles experimentaram. Mas assim como esse povo, nós também precisamos passar por uma mudança de mentalidade. Nós também precisamos mudar essa mentalidade de escravidão. Suzana, fica salva assim lá no nosso canal do YouTube, tá bom? No canal do YouTube depois você pode, não só essa live, mas todas as lives de salmos estão salvas lá. Mas como eu estava dizendo, nós também precisamos transformar a nossa mentalidade. Infelizmente, muitas mulheres, elas se convertem, são batizadas, conhecem a palavra de Deus, estão nas igrejas, participam de eventos, participam das programações, mas não vivem uma transformação profunda em Deus, porque não vivem essa mudança de mentalidade. Permanecem com a mentalidade de escravidão e não têm a mentalidade de filhas de Deus, e por isso não experimentam a plenitude do relacionamento com Deus, não experimentam esse relacionamento de pai e filha. Suzana, assim, o link sempre fica nos meus stories. Sempre que eu faço live, depois eu posto lá nos stories, tá bom? Fique tranquila. Então, queridas, é isso. Eu fiz um post também, coloquei um trechinho da fala da Patrícia Bravanel, porque eu achei muito interessante isso. Ela fala, né, que é maravilhoso ser filha do Silvio Santos, porque realmente ela tem muitos privilégios. Vi, inclusive, o vídeo dela falando assim, que ela sabe que ela tá lá na televisão só porque ela é filha do Silvio Santos, porque ela é herdeira daquilo que ele tem. É por isso que ela tem privilégios, porque ela é herdeira. Mas que ela tem consciência que maior do que a herança dela na terra é a herança dela celestial, a herança dela divina, porque melhor do que ser filha do Silvio Santos é ser filha do Deus vivo, e é ter essa herança em Cristo Jesus. E isso me fez refletir, né? Será que realmente nós temos essa noção da nossa paternidade celestial, da nossa herança divina? Achei muito interessante, porque quantas pessoas têm herança aqui na terra, são ricas, têm tudo ao seu dispor, não lhe faltam nada, e mesmo assim não reconhecem o favor e o amor de Deus na vida delas, não têm Jesus e vivem tristes, vivem infelizes. Ou seja, não é suficiente ter tudo aqui nessa terra. É necessário viver a paternidade celestial, é necessário ter Jesus. Jesus é o único que pode satisfazer a nossa alma, que pode preencher todas as lacunas do nosso coração. Ter uma vida plena, ter uma vida satisfeita não tem nada a ver com aquilo que você tem materialmente. Não tem a ver com a sua família, o seu casamento, o número de filhos, a casa que você tem, a sua profissão. Uma vida plena
é uma vida satisfeita em Cristo. É uma vida que é satisfeita em Cristo, independente das circunstâncias externas. Você tendo muito ou você tendo pouco. Porque tem gente que tem muito, mas mesmo assim não é satisfeito, não é pleno, não é realizado. E tem pessoas que mesmo no pouco conseguem ser satisfeitas, conseguem ser realizadas e conseguem ser felizes também. Então não tem nada a ver com aquilo que a gente tem, com a sua vida externa, mas tem a ver com o seu interior, com o seu relacionamento com Deus, com tanto que você é grata ao Senhor por tudo que você tem e por tudo o que Ele é na sua vida. Para isso, para você ter essa satisfação em Cristo, você precisa ter um relacionamento de intimidade com Ele. Você precisa mudar a sua mentalidade, viver uma metanoia, abandonar a mentalidade de escravidão e ter uma mentalidade de filha de Deus. Recebi comentários nesse post que eu acabei de falar para vocês, de mulheres falando assim, que elas sabem que elas são filhas de Deus, de acordo com a palavra, mas elas não conseguem viver isso na realidade. Elas não conseguem transformar esse conhecimento na prática. Elas não conseguem se visualizar como filhas de Deus e viver essa paternidade celestial. E por que a gente não consegue viver essa paternidade celestial às vezes na nossa vida? Porque nós temos feridas na alma, porque nós temos traumas, porque nós temos áreas na nossa vida que nós não permitimos que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor restaure. É preciso olhar para dentro, é preciso identificar as causas, né, dessa falta de paternidade. Quem te feriu, né? O que aconteceu na sua vida, quais são as crenças que você tem que te impedem de viver essa paternidade. A Suzana, exatamente assim, mesmo que às vezes me sinto. É verdade, a Naira, meu Deus, como isso é real. É muito real, né, Naira? A Naira é escritora, minha amiga, e nós escrevemos juntas com mais 24 escritores, né? Um livro sobre família, que é Os Segredos do Coração. E eu e a Naira, tanto o meu capítulo como o da Naira, fala sobre paternidade, né? Sobre paternidade, né, Naira? Em que a gente fala sobre isso, sobre essa questão da paternidade celestial, da paternidade terrena e da paternidade celestial. É esse livro aqui, vou mostrar pra você. Segredos do Coração, que nós escrevemos juntas. Eu escrevi o Pai Ausente, Deus Presente, e o da Naira. Qual que é o da Naira? Naira, qual que é o seu? A Ausência de um Pai Presente. O da Naira tá bem depois do meu capítulo. O meu é Pai Ausente, Deus Presente, e o da Naira é A Ausência de um Pai Presente. São 26 capítulos que falam sobre feridas familiares, sobre cura de feridas, sobre ressignificação. Cada autor traz a sua história de vida, compartilha a sua história de cura e de ressignificação. Ó, o da Naira é A Ausência de um Pai Presente, página 83. Esse livro é incrível, cada história é uma gotinha de cura para o seu coração. E eu tenho a honra, junto com a Naira e com outros escritores, de ter escrito ele. É maravilhoso esse livro, eu recomendo, viu? Exatamente, tem tudo a ver, Simone, com a paternidade aqui. A nossa paternidade da terra, a gente tem a tendência de refletir no nosso relacionamento com Deus. Então, se você não teve um bom relacionamento com seu pai, você vai ter dificuldade de viver essa paternidade celestial também. Isso, exatamente. Transmitimos para o Pai Celestial nossos traumas com o Pai terreno. Exatamente. Então, se você vê seu pai, como se seu pai não foi ausente na sua vida, a Naira, recomendo, pessoal, nosso livro Promove Cura. Depois eu vou deixar o link do nosso livro lá nos stories, tá? Para quem tiver interesse também. É exatamente isso.
Então, se você teve um pai ausente, você vai enxergar Deus como um pai ausente, que é o que eu falo nesse capítulo desse livro, né? É exatamente assim que eu enxergava Deus, como um Deus ausente na minha vida, não como um pai presente. Se o seu pai foi muito rígido, era muito bravo com você, você vai ter a tendência de olhar a Deus e enxergar a Deus como um Deus irado, como um Deus que você não pode se achegar perto dele. Então, exatamente, se o pai é bravo, achamos que Deus é um pai bravo, né? Se o seu pai foi um pai que estava ali na sua casa, foi presente, mas ele era omisso, ele não exercia autoridade, ele era muito omisso, você não se sentia protegida por ele, você vai enxergar a Deus como um pai omisso também, um pai que não te protege. Então, são esses padrões que nós acabamos refletindo no nosso relacionamento com Deus. Isso são só alguns exemplos de como a nossa vida emocional está relacionada à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus. Então, para que você possa fluir no secreto, para que você possa viver de fato essa paternidade, é necessário que você olhe para dentro de você, é necessário um processo de autoconhecimento, é necessário que você enxergue e identifique quais são as raízes desse comportamento, as raízes dessas crenças que você tem, para que você possa curar, ressignificar, perdoar. O perdão é essencial para esse processo e para que você possa realmente fluir no seu secreto, fluir no seu relacionamento e viver de acordo com a sua identidade. Amém? Ó, Luciana, meu pai foi ausente porque minha mãe se separou dele e ele faleceu quando eu tinha 10 anos. Meu pai prometia muitas coisas e não cumpria. Tive muitos problemas em receber de Deus suas promessas. Tá vendo como isso tem... Gente, tem uma relação direta. Tem uma relação direta. São muitos exemplos e nós temos no nosso país muitas pessoas com problemas na paternidade. Eu costumo dizer que o nosso país, que o Brasil é um país de órfãos de pais vivos, né? De pais que você sabe que existem, mas que não são presentes na sua vida. Isso é um dado estatístico, tá? Se você pesquisar no IBGE, você vai ver que existem milhões de brasileiros adultos que não têm o registro do pai, que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Adultos, milhões de adultos, só adultos, tá? Então, são pessoas adultas que cresceram com essa ausência paterna. E isso, queridas, reflete em todas as áreas da nossa vida, essa falta, tá? E a gente sabe que a ausência paterna, ela não se limita apenas ao registro, né? Porque muitas pessoas têm o registro do pai, sabem quem é o pai, né? Até recebem pensão, mas não recebem afeto, cuidado, proteção desse pai. E isso reflete. Eu fiz uma live, tem alguém falando, faz uma live sobre isso. Eu fiz uma live ano passado, não, foi ano retrasado, tá no meu feed, tá? O tema da live é órfãos de pais vivos, onde eu falo sobre isso, sobre as consequências da ausência paterna na vida da mulher, tá? Especificamente na mulher. Por que na vida da mulher, Lidiane? Porque é a minha experiência. É o que eu posso, nós temos autoridade naquilo que a gente tem experiência, né? Nossa autoridade está relacionada às feridas que nós superamos, né? As coisas que nós superamos. Então, eu posso dizer sobre as consequências na vida da mulher, né? O que isso traz para a vida da mulher, né? Estudo sobre isso, pesquiso sobre isso, porque é uma forma de me conhecer também. Até hoje, eu percebo coisas em mim que são consequências da ausência paterna, tá? Meu pai e minha mãe foram casados por 15 anos, conheci meu pai, tenho o sobrenome dele, mas ele nunca foi um pai presente, amoroso. Meu pai tinha um problema com bebida alcoólica, ele era alcoólatra, e isso destruiu a nossa família. Então, é essa experiência que eu tenho e que me dá autoridade para falar sobre isso. Tive muitas dificuldades de enxergar a Deus como pai, tá? Mas eu posso dizer para vocês que tem jeito, tá? Tem jeito através de perdão, de ressignificação, tá bom? Se você se identificou
Temos uma crise de paternidade nessa geração, com certeza. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Olha só, ela é psicóloga, né, Simone? A maioria dos meus pacientes foram criados sem a presença do pai. Gente, isso é uma realidade muito forte no nosso país. E essa geração criada sem presença do pai, a dificuldade que ela tem de viver essa paternidade celestial, né? Até isso ser curado, ser ressignificado, é um processo longo, viu? Mas tem jeito, eu posso dizer pra vocês que tem jeito. Se você se identifica com isso, mulher, eu vou abrir uma nova turma da mentoria Identidade Plena em julho, tá bom? Que é o método da Fabiola Lacerda, da Escola de Mentoras, tá? Eu fiz a formação do método Identidade Plena e vou abrir uma turma em julho, tá bom? Para 10 mulheres, 10 vagas. Deixei o link do grupo do WhatsApp lá nos meus stories. Se você quiser entrar na lista de espera e estar nessa próxima mentoria, tá? Na próxima mentoria do Identidade Plena, tá bom? Você entra nesse grupo que eu vou lançar as inscrições no grupo, tá bom? A Nilce é incrível porque podemos estar mesmo adultos e quando não temos esse vínculo com o nosso pai, fica exatamente. Não é o tempo não cura. Aquela ideia de que o tempo cura tudo, não cura, Nilce. Não cura. O tempo não cura. O tempo só abre cada vez mais essa ferida. A gente pode jogar pra debaixo do tapete, mas aquela dor vai ficar sempre ali. E essa dor vai refletir em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida espiritual. Ana, eu vivi sempre com meu pai, mas não era presente. Tinha também vício. Na velhice dele eu cuidei com todo o meu amor, glória a Deus. Creio que isso foi cura pra sua vida também, viu, Ana? Foi cura pra sua vida também. Amém? Então, retomando a nossa reflexão do salmo de hoje, assim como esse povo, nós também fomos libertas. Fomos libertas da escravidão do pecado. A nossa alma, o nosso espírito foi liberto através de Jesus Cristo. Nós precisamos viver essa liberdade. Esse povo saiu do Egito, né? Mas continuava na mentalidade de escravidão. E infelizmente muitas mulheres, né, são libertas do pecado, mas continuam também na mentalidade de escravidão, se sentindo não merecedoras, se sentindo indignas, vivendo com a culpa, né, achando que vão ter que pagar o preço pelos seus pecados. A gente precisa entender que não existe condenação para quem vive em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para você. Você é livre. Você é livre, né? As consequências existem, mas condenação para sua vida não tem mais. E você precisa viver essa liberdade em Cristo. E precisa viver, né? Não apenas saber que é filha, mas se comportar e viver como uma filha de Deus. Amém? Essa foi a reflexão do Salmo 114, que é um salmo pequenininho, mas rendeu conversa hoje, né? Rendeu bastante essa conversa, tá bom? Pra quem pediu, depois eu vou deixar o link, tá? Do livro Segredos do Coração aqui pra você. Vou até mostrar um pouquinho do meu capítulo aqui. Foi o primeiro livro que eu lancei, gente. Muito especial esse livro pra mim. O meu capítulo tá na página 77. Olha só como é que começa o meu capítulo. Ó, esse aqui, ó. Pai ausente, Deus presente. Para a menina, o pai representa o seu primeiro amor. E quando esse amor não é correspondido, deixa feridas que ecoam por toda a sua vida, causando bloqueios que a levarão a ter problemas na fase adulta. Essa é a história da minha vida. Essa é a minha história. Minha vida é marcada pela ausência da figura paterna. Aí depois eu conto como eu superei essa ausência paterna e como eu passei a viver de fato um relacionamento com o Senhor, tá bom? Vou deixar depois o link nos stories para quem tiver interesse. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã, tá bom? Vou orar agora com vocês, tá? E qualquer dúvida sobre livro, sobre mentoria, vocês podem me chamar no direct também, tá bom? Feche seus olhos aonde você está e concorde em fé comigo. Senhor, muito obrigada
pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta e que nos mostra a direção da sua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela tua obra em nossas vidas, por o Senhor ter nos libertado também. Nós também éramos escravas, nós também estávamos no cativeiro do pecado, na lama do pecado, e o Senhor olhou para nós com amor e decidiu nos resgatar. Decidiu nos libertar da nossa vida, decidiu nos libertar de nós mesmas, do nosso pecado, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Senhor, obrigada pela tua libertação, obrigada pela sua salvação. Obrigada, Jesus, porque o Senhor veio e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz que nos salva, que nos liberta da condenação do pecado, que nos conecta novamente ao Pai Criador, ao Deus Pai, ao Abba Pai. Obrigada pela sua ressurreição que nos deu vida eterna. Nós vivemos com a esperança de viver a eternidade contigo, porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou muito. Obrigada por isso, obrigada pela tua presença na nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para fazer morada e hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós e podemos contar com esse auxílio sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Pai, nós pedimos, Senhor, que nós possamos viver de fato essa paternidade. Mulheres aqui que estão nessa live com o coração ferido, que não tiveram essa referência paterna, Pai, que elas sejam curadas na tua presença em nome de Jesus, que elas mergulhem em um relacionamento de profundidade contigo, Pai, e que elas vivam a liberdade que o Senhor já conquistou para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro mentalidade do céu para cada mulher nessa live. Que os nossos pensamentos sejam os seus pensamentos. Que a nossa mentalidade seja a mentalidade do céu. Que nós possamos de fato nos ver como filhas amadas do Pai. E que nós possamos viver de acordo com a tua palavra e com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. E amém, glória a Deus. Mulher, muito obrigada pela sua companhia nessa manhã, foi maravilhoso. Eu comecei essa live e eu falei, Senhor, eu nem sei como eu vou fazer essa live, eu nem sei do que eu vou falar, mas o Espírito Santo sempre conduz. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, que é quem me capacita e é quem me orienta todo momento a fazer esse trabalho aqui nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, Deus abençoe a sua semana e até quarta-feira, tá? Lembrando que essa live vai pro YouTube daqui a pouquinho, eu vou baixar e vou enviar pra lá, tá bom? Beijo no seu coração, te espero na quarta-feira às 9h30. Até lá!